E aí pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Mais um vídeo aqui pro canal. E no vídeo de hoje qual vai ser o assunto, o que a gente vai estar comentando, tá gente? Hoje a gente vai comentar sobre Vale. Saiu algumas notícias da Vale que eu queria comentar com vocês. A gente vai falar também sobre os resultados e quando vai sair os resultados do terceiro trimestre. Já tem data certinha aqui pra gente estar fazendo o vídeo. A gente vai comentar também sobre Gerdau. Saiu uma notícia aqui sobre o Gerdau em questão de investimento, tá? Um investimento muito robusto. A gente vai estar comentando sobre isso. E Gerdau vem caindo, então também tem assunto pra isso pra gente comentar. Então, se você é novo no canal, já se inscreve, dá essa força, esse voto de confiança. Eu tenho certeza que vocês vão gostar do conteúdo do canal e dos vídeos que a gente traz todo dia 8 horas da manhã tem vídeo. Então, ativa as notificações para você não perder nenhum. Caso o YouTube não te notifique, pode entrar no canal 8 horas que tem vídeo, tá, gente? Lembrando que eu não sou um profissional de análise ou de investimentos, tá, gente? Só que eu tento estudar o máximo que eu posso para trazer os vídeos assim, de uma forma simples, sem falar muito termo, sem falar muita palavra em inglês, que eu acho que dificulta muito o aprendizado. E se o vídeo te ajudou de alguma forma e você quer retribuir, eu fiz o Live Pix, onde o link tá aí na descrição. Você pode estar me dando qualquer valor ajuda demais. Eu vou ficar muito feliz e muito grato, tá, gente? E caso você não tenha algum valor para mandar e quer ajudar o canal, a gente compartilha, comenta, deixa o like, interage com o vídeo, que também isso é muito importante e vai me ajudar muito mesmo, tá? Então bora lá pro vídeo, deixa de papo, deixa de enrolação. Então bora lá, deixar de enrolação, vamos comentar sobre Vale aqui um pouquinho primeiro e depois a gente comenta sobre a Gerdau, beleza? Vale, como eu falei com vocês aqui no início, tá caindo e se recuperou na verdade, né? Ela chegou a cair aqui até 65,58, o que gerou uma queda aí na semana de quase 3% e depois ela se recuperou, tendo uma alta aí de 2%, tá? Só que se a gente pegar o retrospecto da semana inteira, foi uma queda aí de 1%, tá? Então tem essas variações aí, variou bastante. Acho que pode ter alguma influência do Primo Rico, que ele fez vídeo aí comprando Vale, então pode ser que essa alta aqui no valor seja pelas ordens dele ou também pela influência que ele tem em alguns seguidores poder estar comprando as ações assim como ele compra. A questão do minério de ferro, como eu falei com vocês no vídeo anterior daí da Semin 12 Minas, que assiste, tá muito legal, é muito interessante aí. O minério andou de lado, tá? Essa semana aí, acho que foi feriado na China e não abriu lá, então por isso o minério andou de lado. E assim, eu tô com a expectativa um pouco na espera para ver o que vai acontecer em relação à abertura novamente do minério, tá? Se vai abrir subindo bastante ou se ele vai abrir caindo. Ele fechou praticamente no 120, então é algo que eu vou ficar bem ansioso para ver como é que vai ser na semana em relação a isso, tá? Outra coisa que eu queria comentar com vocês, essa notícia aqui, depois a gente volta ali no resultado só para mostrar para vocês, aqui ó, Vale e CSN, tá? Essa aqui é a mãe da Semin, então não é a Semin. Por que Itaú está otimista com resultados do terceiro trimestre? Para os analistas do banco, as companhias são as únicas do setor que irão repor resultados mais fortes, tá? Então os analistas do Itaú, o Itaú BBA, estão acreditando que tanto a Vale quanto a CSN vão repor resultados fortes, tá? E isso que a Vale já repôs um resultado forte no segundo trimestre, tá? Se a gente for ver aqui no primeiro trimestre, o resultado foi do minério de ferro, foi 45,8 toneladas. Então, comparando no segundo trimestre, já teve uma alta muito grande. Só nesse ano foi mais de 100 toneladas. Então, isso impacta bastante. Você vê que o segundo trimestre foi bem parecido com o do ano passado, tá? Um pouquinho maior só, 63 contra 62. Só que o resultado do segundo trimestre foi bem maior que o do primeiro. Então, será que possivelmente o resultado vai vir maior no terceiro trimestre em relação que o segundo trimestre já veio muito forte? E assim, pelo valor do minério como tal, se a gente for ver aqui, essa disparada que teve aqui no terceiro trimestre pode ser que resulte em um resultado muito melhor, tá? Se as vendas se manterem, eu acredito que o resultado já vai vir bom, questão de lucro e de margem em si, pelo fato do minério estar baixo no segundo trimestre e no primeiro. Então, às vezes o minério, às vezes a gente olha só o resultado daqui, assim, a venda foi igual ao segundo trimestre, tá? Mas qual que era o valor do segundo trimestre do minério de ferro naquela época e qual que é o valor agora? Porque se as vendas forem iguais e o valor se alterar, pode ser um resultado muito bom ou um resultado muito ruim, tá? Então não pode olhar só esses números em si, tem que ver também aqui quando é que estava aqui, qual foi o período que você viu e qual é que estava o valor em comparação a outro período para poder ter essa análise forte, tá? Ver também questão de dívidas não, de despesas, porque as despesas geralmente aumentam com o tempo, então tem que olhar isso também e é interessante, tá? Questão do resultado aqui quando vai sair aqui, ó, data de divulgação do desempenho do terceiro trimestre, tá? Aqui a gente vai estar fazendo vídeo e eu vou estar olhando, analisando, divulgação de produção e vendas
do terceiro trimestre, vai ser dia 17, tá? Então dia 17 tem a divulgação de produção e vendas que a gente vai ser interessante a gente ver e analisar, ver se foi menor ou se foi igual para comparar com o valor do minério e poder ver isso. Divulgação do resultado do terceiro trimestre vai ser dia 26, então 9 dias depois tem o resultado do trimestre. Então isso é legal também estar vendo e poder estar analisando e ver como ele se comparou em questão disso, quanto a Vale cresceu, se a Vale vai ser um resultado bom. Em questão aqui da notícia do Itaú, está otimista com os resultados, tá? Se a gente for analisar aqui um pouquinho mais, os resultados do terceiro trimestre para a Vale e para a CSN são positivos, ao menos é isso que os analistas do Itaú BBA projetam. Em contrapartida, a Gerdau, que a gente vai comentar hoje, deve repor números mais fracos, enquanto a Uzi Minas pode ficar no negativo, pelo fato que a gente já comentou isso no último vídeo, tá? Então foi basicamente o que a gente comentou no último vídeo aqui, pelo porquê que pode vir resultado negativo para a Uzi Minas. Então dá uma olhada lá no vídeo que é muito importante. E o que eu acho que por que a Gerdau deve repor números mais fracos, tá? A gente vai comentar sobre isso. Então, em questão da Vale, eu ficaria um pouco otimista, porque a Vale, por mais que teve essa alta aqui e resultou a semana fechando em queda, se a gente for ver nos últimos 30 dias aqui, ela tá meio que dando uma indicada que vai subir. Será que ela vai voltar mesmo para cima? A tendência, se o resultado do terceiro trimestre que está próximo vir bom ou vir médio, eu acho que vai subir bastante, tá? Então seria uma expectativa aí alta por curto prazo ou para alguns dos próximos dias aí para a Vale. Tá? Já a Gerdau aqui, a GGBR4, eu ficaria bem preocupado, tá? Nos últimos 5 dias aqui ela caiu bastante, você vê que foi uma queda aí de quase 6%, tá? E nos últimos 30 dias ela também vem caindo, uma queda aí de mais de 10%, tá? E assim, o que eu tinha comentado com vocês, eu não sei se alguém viu o vídeo, que o vídeo não foi muito bem, mas eu vou comentar de novo aqui. Tá tendo um problema, acho que não só no Brasil, mas lá fora em si, em questão das montadoras, tá? Acho que tem muita gente que tá lá fora em si, tá fazendo uma troca, né, do carro normal para o carro elétrico ou o carro híbrido, né? Só que aqui no Brasil em si, muita gente tá optando por alugar carro, não tá mais comprando carro, tem muita montadora que tá fechando pelo fato de não tá vendendo, tem gente que tá diminuindo a produção, tá fechando a produção pelo fato de ter muito carro parado. E assim, aí os preços dos carros sobem, a demanda diminui e vai subir mais ainda pelo fato de, assim, imagine só, você tem um carro que vale 100 mil, aí ninguém tá comprando. Aí, em vez de você abaixar o preço vai subir pelo fato de você não estar produzindo mais. Você para de produzir, o preço vai subir para 110. Aí que não vai comprar mesmo. Então vai chegar um ponto, ou vai colapsar, ao fato do que parar de produzir, subir muito ao fato de não comprar mais nada e aí ter que despencar o preço e aí voltar a comprar, ou a gente não sabe o que vai acontecer. E isso para a Gerdau é ruim pelo fato do aço, né? A gente vai ver que as vendas de aço aqui, ó, em toneladas, você vê que caiu bastante. Você vê que num trimestre pro outro caiu 1%, só que do segundo trimestre caiu quase 10%, tá? Semestre contra semestre tá negativo em 6%. Então essa venda de aço caindo é ruim para a Gerdau, tá? Então impacta bastante no resultado. Você vê que o resultado aqui líquido, a receita líquida caiu também de um trimestre para o outro. E assim, o futuro que a gente não sabe o que vai acontecer. Aqui no Brasil, eu acredito que não vai funcionar os carros elétricos, tá? Pode ser que funcione carro híbrido, mas assim, vai ter um ciclo de troca. Se tiver um ciclo de troca, para a Gerdau é bom, porque vai ter todo um relançamento, vai ter toda uma coisa, mas eu não acredito que vai vir isso, ou a curto prazo isso não vai acontecer. Então, tô com as perspectivas, assim, tô com o pensamento em questão da Gerdau muito pessimista nesse curto prazo. Até assim, que é muito complicado também, né? Às vezes sai alguma notícia que muda o nosso pensamento, muda a nossa visão. Com as informações que eu tenho hoje, com o que eu estou pesquisando hoje, que eu estou vendo hoje, meu pensamento é isso. O futuro da Gerdau fica um pouquinho prejudicado na questão do automóvel, que pode ser que seja uma boa participação, tá? Agora, para o futuro, em questão de outros pontos, outros investimentos, aí a gente já tem que pensar, tem que analisar de forma a longo prazo, tá? Tem a notícia que saiu aqui que eu queria comentar com vocês aqui, ó. Gerdau projeta retorno de bilhões de reais com investimentos, tá? Então, por mais que ela tenha esse problema de diminuição de produção, de vendas, ela está investindo, o que é muito importante também, muito interessante. A gente for ver aqui, ó, a Gerdau GGBR4 e a metalúrgica Gerdau Goal 4 atualizam suas projeções de investimentos e retornos anuais apresentados em 28 de setembro, mostrando um fato relevante enviado ao mercado
quarta-feira, dia 4. Segundo o documento, a administração das companhias espera que os investimentos estratégicos somem 11,9 bi. Então é um investimento muito pesado, tá? Se investir quase 12 bilhões, é um investimento muito pesado, entre 21 e 26, tá? Então já está em projeção isso, já está em andamento. Se a gente for ver aqui, ó, ressalta-se que desde o total já foram reinvestidos 27,7%, tá? Então já teve investimento de 3,3 bi, ao passo que 73,3 restantes, os 8,6 são projetados para os próximos anos, 24 a 26. Então em 3 anos aí, eles vão querer investir 8,6 bi, tá? Então isso aí é um forte investimento, pode ser que vão mudar algumas coisas, algumas peças, e assim, quando a empresa está investindo, tá se melhorando em alguns aspectos, isso é bom. Pode ser que sejam alguns momentos difíceis, tá? Porque se investir 12 bi é um grande investimento, tá? Então tem que se pensar nisso. E assim, é o bom que ela tem uma dívida bem controlada, tá? Para 2023 aqui 600, 0,6, para 2024 1 bi, 2025 1,2, 2026 0,8 e 2027 2,1. Então, até aqui, ó, você vê até 2027 ou até 2029 que não tem dívida aqui, ó, é uma dívida muito controlada. Então você vai ter aí 6 anos, contando com esse ano que já está acabando, mais 5 anos aí, com uma dívida muito controlada, muito tranquila. Você vê que aqui ela tem uma dívida líquida de 6,5 e um caixa de 4,2. Você vê que é 10,7 aqui de dívida bruta, tá? Deixa eu olhar aqui os gráficos aqui, tá? Então é 0,37% de EBITDA. Então é uma dívida muito controlada, muito tranquila. Só se o resultado dela cair bastante, cair drasticamente, que vai ter algum problema. Mas eu não acredito que esteja pelo fato dela ter um caixa, uma liquidez muito forte para os próximos anos, tá? Agora tem que ver como vai ser em relação a esse investimento que ela está querendo fazer para os próximos 3 anos, que é 24, 25 e 26. Ela quer nesses 3 anos investir 8 quanto bi? Deixa eu ver aqui, 8,6 bi. Então, nesses próximos anos aqui, ó, 24, 25 e 26 são 8,6 bi. E se ela não der resultado, como vai ser? Tá? Então, esses assuntos que eu queria comentar com vocês. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto, gente. Muito obrigado e até a próxima. Fui!